faça um backup das coisas da sua vida. O vídeo do Tom King que eu gravei na semana passada corrompeu. Então o vídeo tá saindo essa semana bem atrasado e eu tô com outros vídeos pra editar também que estão atrasados, mas é isso. Alguém não fez o backup, alguém se ferrou. Eu tô aqui de novo tendo que gravar novamente sobre Tom King. Parabéns. Mas aproveitando que eu estou regravando, eu queria agradecer a todo mundo que respondeu a minha enquete sobre quantos minutos mais ou menos tinha que ter esse vídeo. Eu também agradeço bastante os comentários. Eu fiquei muito feliz lendo eles. Um beijo pra todos vocês. Vocês são extremamente fofinhos. Também queria agradecer bastante pelas visualizações que o vídeo da Giganta tá tendo. Eu não esperava que a Giganta fosse ser o vídeo que faria o boom no meu canal. Tudo bem, né? Obrigado pela Giganta, obrigado pelos inscritos e obrigado pelas views. E hoje a gente vai falar do Tom King. Muita gente me vê ou vê outros fãs de Mulher Maravilha reclamando sobre a run do Tom King, seja nos meus vídeos ou na internet afora. Então hoje eu vou dar os meus 2 centavos do porquê eu acho que a forma que ele escreve a Mulher Maravilha é extremamente desrespeitosa, pra dizer o mínimo. Caso você não seja um leitor de Mulher Maravilha, mas saiba o básico da trindade ali do Batman e do Superman, eu vou tentar aproximar a conversa aqui pra você. Vamos imaginar que a partir de agora o Batman vai coordenar toda a Batfamília pra fazer crimes no país inteiro. E tudo isso pra poder fazer uma vingança. Ou vamos imaginar que o Superman a partir de agora vai começar a torturar as pessoas escrevendo no peito delas qual foi o grande crime delas. Não parece ser algo legal, né? Porque é exatamente isso que acontece com a Mulher Maravilha. E eu vou abordar isso tudo nesse vídeo. Se você gosta da run do Tom King, deixa aqui embaixo também nos comentários, de forma respeitosa, por favor, o que você gosta nela e tenta defender ela aqui pra mim. Pode ser que você consiga me fazer mudar de ideia, mas eu acho bem difícil. Então, sem mais demoras, porque o vídeo vai ser muito longo, eu sou o André, essa é a Embaixada de Temícera e na situação de hoje, Tom King, o maior enchedor de linguiça confundido comumente como um gênio. Antes de irmos para a história, eu vou te apresentar primeiro quem é o Tom King, porque entendendo do autor, a gente consegue entender parte do problema. Mas vamos lá. Tom King é um ex-agente do Departamento de Contra-Terrorismo da CIA, e depois disso, ele se tornou roteirista e escreveu algumas obras que você provavelmente já ouviu falar, como Supergirl Mulher do Amanhã, que eu tenho aqui inclusive. Eu acho uma boa história, principalmente pelos desenhos da Bilquis, mas a gente já fala sobre isso. Ele também fez Senhor Milagre, de 2018, que eu acho uma história bem ok, mas ela traz aqui pontos extremamente importantes sobre a depressão, e Heróis em Crise, que foi onde as pessoas começaram a pegar um pouquinho de ranço do Tom King pela descaracterização que ele fez em diversos personagens. A única coisa boa que saiu de Heróis em Crise é esse meme do Wally West bundudo. É claro que ele tem outras histórias também, mas só com essas 3 aqui a gente já consegue traçar um bom padrão. Todas essas 3 têm o mesmo tema ali dentro de si, que é depressão, ansiedade e estresse pós-traumático, o que por si só não é um problema, mesmo que isso venha só de um autor. É como se ele fosse um One Hit Wonder. Pra facilitar aqui, imagine que ele é a Carly Rae Jepsen e ele só sabe cantar Call Me Maybe desde 2010. Mas isso por si só não é um problema, é só repetitivo e às vezes acaba se tornando chato. O grande problema do Tom King é a sua escrita, que é extremamente prolixa, cansativa e extremamente arrastada. Muitos desses textos que ele faz tentam aprofundar o personagem, mas quando você para pra realmente prestar atenção no que você tá lendo, é só uma encheção de linguiça. Ele fica repetindo toda hora a mesma coisa. Eu acho que isso funciona, por incrível que pareça, em Supergirl Mulher do Amanhã. Pelo menos pra mim, André, isso funciona porque a arte da Bilquis é extremamente contemplativa. São painéis extremamente bonitos e grandiosos, então eu consigo ficar olhando pra ele por um tempo e acabar me perdendo ali nos textos do Tom King. Esse é o único contexto que a escrita do Tom King funciona pra mim. Infelizmente, tanto pra gente quanto pra ele, isso acaba não funcionando bem em Mulher Maravilha. E agora a gente vai pra história. Deixando claro que eu vou abordar somente da edição Prelúdio até a 19 e vou ignorar todos os tie-ins e vou focar só na história principal. Então, começando a história lá no Prelúdio, somos situados que estamos no futuro. E aqui temos a tal geração S, que é composta por John Kent como Superman, Damian Wayne como Batman e Elizabeth Marston Prince como Trindade. E aqui já chega o meu primeiro ponto com a Lizzie, porque ela não se chama Mulher Maravilha, ela prefere se chamar Trindade. Eu acho isso só uma escolha narrativa ruim, mas não é o pior de tudo. Tem vídeo sobre a Lizzie no canal, contando mais da história dela, e o meu ponto aqui é que eu gosto da personagem. Eu sou o único fã de Mulher Maravilha que gosta da Lizzie. Antes de você me apedrejar, eu sei de todos os problemas narrativos que a Elizabeth tem, e eu concordo com todos eles. O motivo de eu gostar dela é pessoal, é só porque ela me lembra a minha sobrinha. Então eu acabo tendo uma relação diferente com a personagem, apenas isso. Mas eu tenho completa noção de que ela não faz sentido narrativo nenhum na história, e nem tem algum aprofundamento. Eu não defendo ela na internet, inclusive. Vocês podem xingar ela o tanto que quiserem. Pode até aparecer aqui com aquele carro que tá atropelando ela. E o problema da Lizzie não é só ela não se chamar Mulher Maravilha. Ela traz muitos conceitos e nenhum deles até agora foi abordado. E isso é importante ser dito porque essa run é de 2023. A gente tá em 2025, acabando 2025, e até agora nada disso foi aprofundado. Ela é líder da Liga da Justiça, mas não sabemos como ela chegou lá. Ela é a primeira portadora dos laços do destino, que são 3, mas a gente não sabe o que são esses laços, qual que é a grande mitologia dentro deles.
E ela é extremamente prepotente. E até agora não tivemos um desenvolvimento da personagem da Lizzie pra fazer com que as outras pessoas gostem dela. E o desenvolvimento que tivemos foi com a Bat-família. Mas novamente, isso tudo tá no vídeo da Lizzie. Caso você queira saber mais sobre ela, tem aqui no canal. Só um pouquinho de paciência porque eu ainda tava aprendendo a gravar vídeos pra internet, tá bom? O intuito da geração S é que a Lizzie vá conversar com o principal vilão dessa run, que é o Soberano. E eu vou deixar pra falar do Soberano um pouco mais pra frente. Antes disso, eu quero falar do pontapé inicial que temos aqui pra que a trama inteira comece a rolar. Uma amazona chamada Emily acaba cometendo vários homicídios. Ela assassina 19 homens por um deles ter tocado o seu corpo. E logo após isso, a mídia e o governo dos Estados Unidos se coloca prontamente contra todas as amazonas, ordenando então uma deportação em massa. Ok, vamos lá. Não é a primeira vez que as amazonas são retratadas como esses seres violentos e sanguinários que resolvem tudo na base da brutalidade. Tivemos isso lá nos Novos 52, quando eles tentaram fazer com que as amazonas se reproduzissem através de estupro. Não acreditem em vídeos que vocês verem na internet que falam que isso ainda é real. Isso não é mais real. Aconteceu, mas foi apagado. Não existe mais. E um exemplo mais antigo ainda, nós temos a saga lá de 2007 do ataque das Amazonas. Aquilo ali foi uma saga horrível, fazendo com que as Amazonas atacassem o governo dos Estados Unidos. Essas duas retratações das Amazonas foram horríveis e mal recepcionadas pelo público, mas ainda assim o Tom King achou que seria uma boa ideia fazer isso pela terceira vez. A partir daqui, desenvolvam a própria opinião de vocês. Vamos aos pontos. A Emily, nessa própria escolha de imagem que eles fizeram, já está imobilizando o agressor, ou seja, ele não oferece mais perigo nem pra ela e nem pra ninguém que está ali dentro. Então ela já não tem necessidade nem de assassinar ele e nem das outras 18 pessoas. Mas vamos supor aqui então que ela é uma amazona renegada. Já foi trabalhado esse tema, mas vamos supor que ele quer abordar isso aqui novamente. Então tudo bem, é uma amazona renegada, que perdeu a ética, que quer simplesmente matar criminosos e outras pessoas inocentes também. Pode ser que aconteça. Vamos supor que ele tá querendo abordar isso. Vamos até supor que essa foi a ideia dele. O que não faz sentido é a deportação em massa. Vamos supor aqui que temos imigrantes alemães no Brasil e um deles comete 19 assassinatos. Você acha que é justo deportarmos todos os outros imigrantes por causa do erro de uma pessoa? É só usar um pouquinho da lógica aqui, sabe? Mas isso aqui simplesmente não faz sentido. Nem com quem são as Amazonas e nem com todo o contexto político que já existe dentro dos quadrinhos. Mais um ponto aqui ainda sobre a deportação. O Tom King escreve que existem protestos pacíficos acontecendo. Tudo bem, mas o que ele decide mostrar pra gente são Amazonas novamente respondendo com violência. Tudo isso pra poder justificar violência do governo contra elas, mostrando literalmente em cenas fortes assassinatos dessas mulheres. O que isso transparece pra você? Qual a ideia que o Tom King quer transparecer com isso? Sinceramente, é a violência gratuita feita pra chocar, pra ver se atrai a sua atenção pra história. Mas olha só que coisa, nada disso é abordado no futuro dessa run. Que coisa, né? Vamos continuar. A Mulher Maravilha, obviamente, está contra o governo. Então, o Soberano junta outros vilões ali para que eles possam acabar derrotando a Diana. E assim ele sequestra a Mulher Maravilha e começa uma sessão de tortura para que ela caia nas enganações do laço da mentira. Caso você esteja gostando do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, dar o like no vídeo, vem fazer parte da embaixada você também. Eu estou com o planejamento de continuar contando todos os vilões da Diana e contar também sobre a Wonder Family. Eu ainda pretendo também trazer outros vídeos da Zatanna e do universo mágico da DC no geral. Mas, por agora, eu vou focar só na Diana, simplesmente porque a carência do conteúdo dela é muito alto. Então eu vou focar na Mulher Maravilha primeiro, e aí, eventualmente, eu trago coisas da Zatanna, de outros personagens mágicos também, e, eventualmente, eu acabo trazendo algum vídeo sobre algum outro personagem em específico. Beleza? Vamos voltar pro vídeo. Já tem vídeo do Soberano no canal, não vou aprofundar muito da história dele aqui, mas eu quero falar de como o Soberano aqui é a ferramenta do vício do Tom King sendo colocado em prática. Como eu expliquei, ele é o nosso principal vilão e o principal narrador dessa run inteira. Então, o que acontece? Aqui temos todo aquele negócio que eu falei no começo do vídeo sobre o Tom King ser prolixo e ter uma escrita extremamente arrastada. Se você viu meu vídeo do Soberano na edição número 3, ele acabou fazendo um sargento do exército cometer suicídio simplesmente por ter perdido um embate contra a Mulher Maravilha. E aqui ele já deixa claro todos os seus ideais de misoginia, de machismo, ele é totalmente contra a Mulher Maravilha e a sua ideia. Ok, na edição número 3 você já apresentou isso, beleza. Agora o que você tem que fazer? Aprofundar isso. O que ele faz? Repete tudo isso incansavelmente. O que eu quero dizer aqui é que essa edição número 8 é completamente arrastada. O que ele fez na edição número 3, em 4 páginas, ele já conseguiu deixar claro todas as motivações, mesmo que pífias e nada aprofundadas, do Soberano. Só que na edição número 8, ele não aprofunda isso. Ele só fica arrastando a edição inteira por 23 páginas para que esse homem fique falando a mesma coisa toda hora. Eu odeio mulheres, eu não sou a favor da Mulher Maravilha, e vamos seguir com isso. Ele não aprofunda o plano do Soberano, ele não aprofunda o que ele vai fazer
fazer quando a Mulher Maravilha estiver do lado dele, se ela cair nas mentiras do laço. Nada disso é aprofundado. O nosso querido simplesmente começa a divagar ali dentro das palavras dele e acaba sendo uma leitura chata, repetitiva, que fica em círculos e círculos. E se isso fosse apenas na edição número 8, tava bom, mas isso vai da edição número 1 até 19. E é extremamente cansativo de ler. E após essa tortura não dar certo, já que a Mulher Maravilha acaba arrebentando o laço da mentira, ele tenta torturar ela de outras formas, como por exemplo, isolando ela de qualquer contato social por semanas, o que faz ela acabar alucinando com o Steve Trevor, mas a gente já vai falar do Steve mais pra frente. E posteriormente, ele acaba isolando a Mulher Maravilha numa ilha com a Mulher Leopardo, na esperança que a Bárbara Minerva acabasse, né, passando ali o facão no pescoço da Diana ou apresentando a nossa menina. Eu tô contando essa parte em específico da Mulher Leopardo por 3 coisas. Uma é contextualização, porque ela vai aparecer no futuro. A segunda é que não faz muito sentido ela estar aqui, já que nessa época as duas já estavam amigas, e inclusive isso é um dos motivos de eu não considerar a Mulher Leopardo a maior vilã da Diana. Muito porque a relação delas durante os quadrinhos é extremamente complicada. Às vezes elas são aliadas, às vezes elas são vilãs, às vezes elas são aliadas novamente e às vezes elas são vilãs. Sinceramente, pra mim, elas podem acabar se beijando e se casando direto. Mas vamos seguir. E o terceiro ponto de eu estar citando isso aqui é o Deus Ex Machina que o Tom King decidiu colocar aqui porque sim. Além delas estarem brigando sem motivo nenhum, depois que elas fazem as pazes ali com a compaixão da Mulher Maravilha, a Bárbara Minerva chega à conclusão de que a Diana se deixou ser torturada de propósito, porque dentro da cabeça dela, ela sabia que o governo tinha posse da Mulher Leopardo e que, eventualmente, eles colocariam uma contra a outra. Da onde ele tirou isso? Mas tudo bem, ela é literalmente amiga do maior detetive do mundo. Ela é amiga do Superman. Ela podia ter pedido assim: ô meu filho, procura aí a mulher com cheiro de gato, por favor. Procura o cheiro de urina de gato bem forte, por favor, que fede bastante, que aí vai dar pra você encontrar ela. Não, ela simplesmente decidiu passar por uma tortura longuíssima, quase perder a sanidade, só pra achar a Mulher Leopardo. Tom King, você é 10. O próximo ponto é a morte do Steve Trevor. E aqui eu tenho alguns problemas em específico com esse casal. Por quê? Eu adoro, é o meu casal favorito, Steve Trevor e Diana. Beleza, tudo bem, é o casal mais conhecido, mas não é o único. A Mulher Maravilha já teve diversos relacionamentos durante os seus 80 anos de existência. O que o Tom King está tentando escrever aqui é que o Steve é a ponte da sanidade da Diana. E assim que o Soberano mata o Steve, a Diana perde completamente a sua humanidade e a sua racionalidade. Isso já não faz sentido por si só. Vamos continuar seguindo para os pontos que realmente me chateiam aqui na saga. Na forma de luto da Diana, ele coloca ela deitada, chorando, abraçada com a bandeira dos Estados Unidos. Gente, ninguém aqui é burro. Todo mundo sabe que a Mulher Maravilha foi criada sim por estadunidenses. William Marston e a Elizabeth Marston e a Olive também, todos eles eram ali dos Estados Unidos. Palmas pra eles. A Mulher Maravilha não segue o ideal norte-americano e nem endossa esses comportamentos há muito tempo. Então você colocar a Mulher Maravilha chorando, abraçada com a bandeira dos Estados Unidos, mesmo que seja num contexto de luto, o que nos passa é um nacionalismo gigantesco. Não faz sentido. E é justamente por isso que eu quis contar pra vocês a origem do Tom King, a história do Tom King. Porque entender ele é saber que muitas das coisas que estão aqui é o patriotismo dele. A Mulher Maravilha não veio dos Estados Unidos, ela não nasceu nos Estados Unidos. Por que ela tá chorando abraçada com uma bandeira que não é da nação dela? Não é como se eu tivesse visto isso em outros lugares, mas enfim. O outro momento de luto da Mulher Maravilha é literalmente fazer a sua filha com o Steve Trevor. Durante toda essa saga, não teve momento nenhum onde ela e o Steve conversaram sobre a possibilidade de ter um filho, ou uma filha. Ela cria Elizabeth do barro, moldando ela do barro e fundindo um pedaço da alma do Steve com a sua, ela dá luz a Elizabeth. Isso aqui eu entendi que o Tom King tentou fazer uma homenagem pro nascimento da Mulher Maravilha do barro, lá dos tempos de 1942 e posteriormente do George Pérez, enfim. A gente passa por todas essas fases, menos a dos Novos 52, mas enfim. Só que você percebe qual é a situação aqui? A Mulher Maravilha, quando ela foi criada do barro pela Hipólita, foi simplesmente pelo amor de uma mãe por sua filha. Na origem do Pérez, pelo menos, a Hipólita é a reencarnação de uma mulher da Era das Cavernas que estava grávida. Então ela literalmente tem ali a vontade de ser mãe. Ela estava gestando uma vida. E a forma como ela, depois de ser revivida, cria a vida que ela tinha dentro de si, esse amor imenso, sem precisar de um homem especificamente para poder moldar a sua filha, que ainda recebeu bênção de quase todos os deuses. Isso é incrível pra cacete, isso é lindo. É literalmente o amor da Hipólita por outro ser. Não é o que a Mulher Maravilha faz com a Lizzie aqui. Você pode até argumentar comigo que o nascimento da Lizzie foi o amor da Mulher Maravilha pelo Steve Trevor. Mas isso não faz sentido, porque a Diana só fez essa filha porque o Steve Trevor morreu. Você consegue entender?
não é uma questão de amor ao próximo, não é uma questão de amor da Diana com a sua filha, é uma questão de egoísmo da Diana. A Diana está triste, e ao invés dela processar essa tristeza, ela decide criar algo que remeta o romance dela. Isso não condiz com a ideia da Mulher Maravilha. E aqui é onde a gente vai chegar pelo menos no estopim de eu larguei a mão do Tom King. Até aqui, eu tava pensando assim, cara, ele só não conhece muito da Diana, ele só tá cometendo alguns erros aqui, que de certa forma a gente consegue perdoar. Mas daqui pra frente, ele só mostra que ele é uma pessoa extremamente arrogante, e quem tá certo é ele, e se você reclamar, quem tá errado é você. Como eu falei, o Tom King escreveu o Steve Trevor pra que ele seja uma ponte da sanidade da Diana. E quando ele morre, essa ponte acaba sendo destruída, fazendo com que a Diana acabe perdendo as estribeiras, planejando coisas um pouquinho fora da personagem. A descaracterização aqui tá rolando solta, viu, gente? O que acontece? Ela acaba bolando um plano, na minha concepção, extremamente cruel, pra poder se vingar do Soberano. Eu ia falar do Tom King, ó que louco. E aqui nesse plano ela vai incluir as Moças Maravilhas e a Mulher Leopardo. Antes disso, vamos falar um pouco sobre as Moças Maravilhas dentro dessa história. Eu adoro quando os roteiristas incluem as Moças Maravilhas dentro das histórias da Diana, já que ela não é uma mentora muito presente. Não porque a personagem não quer, mas porque os roteiristas não escrevem mesmo. Então a gente acaba só aceitando, né, fazer o quê? A gente reclama e a DC finge que não tá ouvindo. Mas, por exemplo, a Cassie, tem vídeo dela no canal aqui, e o começo da história dela, ela era uma pessoa extremamente rebelde, com uma personalidade extremamente forte, e, além disso, ela possuía liderança nata. E aqui ela é resumida a uma Minion extremamente chata que vai obedecer todas as ordens da Diana, inclusive sem contestar nenhuma delas. A Yara simplesmente foi introduzida aqui pra falar palavrão. Ela só vai falar palavrão. Ela vai xingar do começo ao fim, e isso não vai acrescentar em nada da história. Ela é só uma mulher que gosta de xingar bastante. E é isso. Qual é a sua personalidade? Xingar pra cacete, eu sou a Tula Luana. E a dona acabou virando aquela chata isentona. Nem que sim, nem que não, muito pelo contrário. É chato acompanhar essas três. Inclusive, eu acabei de reclamar que os roteiristas não incluem muito as Moças Maravilhas na história. E aí o que o Tom King acha que é de bom tom fazer e quando ele inclui Moças Maravilhas? É simplesmente soltar assim da boca da Diana. É por isso que eu não tenho ajudantes. Então elas são o quê? Qual é o conceito delas existirem? Mas enfim, vamos seguir com o plano da Mulher Maravilha, pra vocês terem uma noçãozinha do que o nosso Tom King Sapicucho tá planejando pra elas. Ele coloca Cassie Sandsmark para destruir um navio que comporta todas as riquezas da coroa, e de acordo com ele, o navio está vazio. Mas gente, vamos falar real aqui? O Soberano, o mesmo cara que matou um soldado do exército simplesmente por puro capricho, ia deixar os seus tesouros boiando no oceano adentro sem proteção alguma. E mesmo que ele deixe, qual é o sentido da Cassie destruir o navio e afundar ele? Por que ela só não confiscou os tesouros? Por que ela não levou pra Liga da Justiça? Cadê a Liga da Justiça pra poder ajudar nessa situação? A Yara Flor eu achei que era piada. De verdade, mas não, de fato aconteceu. Ele coloca a Yara pra roubar um banco e entrar em conflito direto contra policiais. A Joelle Jones e o Tom King podem dar as mãos porque eles realmente não sabem escrever brasileiros. Como não sabem escrever brasileiros, acabam sempre fazendo o estereótipo, né? E o pior deles, inclusive. Pode, gente. E a chata da isentona da Dona Troy sai pelos esgotos abrindo cadáveres como os de Solomon Grundy para tirar pedras preciosas de dentro deles. E nossa, que legal. Eu sinceramente não tenho nada pra acrescentar sobre isso. E a Mulher Leopardo fica responsável por explorar fetiches específicos de um único homem, e eu repito, um único homem que possuía acesso e coordenava todas as situações financeiras do Soberano, que não envolvessem coisas físicas. Então ações, verbas, fundo imobiliário, tudo que tivesse relacionado nesse dinheiro especulativo, era um homem que cuidava. E esse homem, por acaso, tinha um fetiche em furries. Mas com o aval da Mulher Maravilha, a Bárbara Minerva tortura ele e faz com que ele doe toda a fortuna do Soberano entre diversas ONGs diferentes, inclusive pra gatos. Gente, é sério, eu não tô nem brincando, isso é sério. Ela faz a doação pra ONGs de felinos. O problema aqui não é a doação e o problema aqui não é a ONG. O problema aqui é como a situação toda é feita. E a mulher ainda tá lambendo sangue. Muito prazer. Que é isso? E logo em seguida, todas as Moças Maravilhas derrotam ali todos os outros vilões do Soberano e blá 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 blá, enfim. Vamos direto pro final dessa run aqui, porque eu já não aguento mais falar do Tom King. Eu não sei quantos minutos tem de vídeo, porque eu tô tendo que gravar em take. E eu, sinceramente, já tô doido. Eu tô biruta já, de tanto falar desse homem. E eu não vou me demorar muito aqui, não. O Soberano, ele foi exposto pelo Clark Kent lá no Planeta Diário, e o Jimmy Olsen também acabou fazendo uma live expondo todas as histórias do Soberano por ali. Então assim, isso tudo tá lá no vídeo do Soberano, então caso você queira saber, vai lá e vê. Mas aqui, o Soberano já foi exposto, só que ele ainda tem todos os privilégios dele como rei secreto dos Estados Unidos. E o que acontece? Aqui, a Mulher Maravilha está frente a frente com ele. E o nosso símbolo da paz, a nossa embaixadora da paz, a nossa, uma vez já, deusa da verdade, a nossa mulher cheia de compaixão, que já poupou diversos vilões,
faz o seguinte. Ela invoca uma lâmina que é a representação da sua fúria. É a fúria encarnada da Mulher Maravilha em uma lâmina. E ela simplesmente presenteia o soberano com essa lâmina. Olha só. Um presente de paz aqui entre nós dois. Eu te perdoo. Eu consigo te conceder o perdão. Não, não é isso que ela faz. Ela força com que o soberano escreva no seu próprio peito que ele é um mentiroso. Claro que em inglês é liar, então tem menos letras, olha só, uma tortura mais leve. Não faz sentido você me colocar a Mulher Maravilha literalmente torturando uma pessoa. E é aqui que eu chego na parte da descaracterização do personagem. Por isso que eu pedi pra você imaginar Batman fazendo todo esse plano de roubar um banco, de cometer crimes pelo país, ou do Superman torturando uma pessoa. Nada disso teria sido passado no universo principal. Mas o da Mulher Maravilha passou. Parece que a Mulher Maravilha é enxergada pela DC como um laboratório de testes, onde eles vão fazer todos os testes ruins e ignorar a opinião dos fãs. Ignoraram a opinião dos fãs nos Novos 52. Apesar de todos os Novos 52 terem tido um retcon, a Mulher Maravilha ainda manteve a sua origem de filha de Zeus por um bom tempo. Essa é a situação. O fã da Mulher Maravilha reclama, a DC tapa os ouvidos e finge que não está ouvindo. E é justamente por isso que o Tom King continua escrevendo Mulher Maravilha, com toda a sua prepotência. E ele vai continuar escrevendo, seja a história ruim ou seja a história péssima. Então assim, o que exatamente o Tom King quis passar com essa saga dele? Pelo menos até aqui, porque a saga dele ainda está continuando. E a gente já sabe lá na edição número 28 que a Matriarca vai chegar e vai matar todos os vilões, toda a Liga da Justiça, todas as Amazonas. Gente, essa mulher faz tudo. Eita porra, essa aqui é a bucetuda. Cuidado com ela, que a buceta dela é desse tamanho. Acho que ele simplesmente já chutou o pau da barraca e falou assim, dane-se, eu vou fazer o que eu quiser agora. Eu posso cagar na cabeça da Mulher Maravilha que a DC não vai falar nada. Então vambora. Eu sei que pode parecer só um gayzinho reclamando na internet sobre a heroína favorita dele, e de fato é. Mas a situação é o desrespeito com uma personagem que a DC diz e repete a torto e a direito que é importante dentro da editora. Mas é mesmo. Porque a gente tem 2 títulos da Mulher Maravilha atuais. Um desses 2 títulos é incrível, o outro caga na cabeça da personagem. E arriscando me tornar redundante aqui, a Kelly Thompson tá fazendo um trabalho primoroso com a Mulher Maravilha, tá sendo realmente um respiro para os fãs da Mulher Maravilha. Isso aqui, inclusive, é a maior prova de que tem como você fazer uma história muito interessante da Diana. Porque até quem não lê Mulher Maravilha tá gostando de Mulher Maravilha absoluta. Mas aí o autor dela na Terra Principal simplesmente odeia a personagem. Não tem muito pra onde a gente seguir. Eu gosto muito da ideia da Mulher Maravilha ter uma filha, só que eu quero que ela crie essa filha. Eu gosto muito da ideia da Mulher Maravilha acabar tendo que se voltar contra o governo dos Estados Unidos, mas que isso seja feito de uma forma decente e que isso tenha algum sentido narrativo. Eu gosto muito da ideia de vilões da Mulher Maravilha contra ela, mas aí aqui tem que ser algo que seja bem trabalhado e não algo que aparece só na edição número 6 e na edição número 17. Sabe, é isso que me dá o cansaço. Então, assim, esse vídeo aqui é só uma grande resposta também a todo mundo que acha que as críticas ao Tom King é um efeito manada. Não é um efeito manada, ele realmente tá cagando na cabeça da personagem e a DC tá assim, não vejo, não vejo. Sem falar que os vilões também não fazem muito sentido. A Matriarca eu já reclamei, mas o Soberano, por exemplo, ele é só uma cópia descarada do Dr. Psycho com uma altura normal e uma mistura ali com a Verônica Cale. E ele não é bom em nenhuma das coisas. E citando o comentário desse querido aqui, realmente não faz sentido essa relevância toda que o Soberano tem depois que ele é exposto. Porque mesmo depois dele ser exposto, ele ainda continua no poder. E aí a Lisa vai lá e só assume o lado dele. Não faz sentido. É uma história muito mal feita. Então eu, particularmente, André, não recomendo a run do Tom King. Primeiro porque é mal escrita. Segundo porque é extremamente cansativa e arrastada. E terceiro porque desrespeita todo um legado de mais de 80 anos da personagem. Eu realmente fico preocupado com o futuro da Mulher Maravilha, porque esse legado inteiro que ela teve vai ser manchado, da mesma forma que os Novos 52 manchou ela. E aí é por isso que eu digo e repito, a Mulher Maravilha é apenas um laboratório de testes da DC pra ela tentar ver o que funciona e o que não funciona, e eventualmente acabar testando no Superman ou no Batman. De toda forma, esse foi o mega vídeo sobre como é ruim ser fã de Mulher Maravilha, Tom King. Nossa! Esse vai ser o nome do vídeo, esse vai ser o título do vídeo, como é ruim ser fã de Mulher Maravilha, Tom King. E eu vou fazer depois como é bom ser fã de Mulher Maravilha, sei lá, Mulher Maravilha absoluta. Comenta aqui se você tem interesse nisso. Eu agradeço muito por você ter assistido até aqui. Se você não for inscrito na Embaixada, se inscreve aqui embaixo, bobo. Vem fazer parte da Embaixada você também. Eu agradeço muito por você ter me ouvido até aqui. Um beijo pra você e tchau, tchau.